Ketov, Haverim, Hakol BC, de tudo em ordem com vocês. Vamos falar aqui um pouquinho da nossa Parashá da semana, tá? Parashá de Vaigash. Ela começa assim, ela está no livro de Gênesis, tá? No capítulo 48, versículo 18, nos diz assim: Vaigash Elav Yehudá Veomer Bi Adoni, que significa, né? Aproximou-se dele Yehudá e disse: meu senhor, Yedaberná Aviderá Davá Be Osnei Adoni, ou seja, por favor, permita-me que eu fale aos teus ouvidos, Senhor. Então nessa porção, ela começa com Yehudá tomando uma postura e chegando perante o faraó, que no caso ali, né, era Yosef, né, o governador ali do Egito. E ele pede para que ele fique no lugar do seu irmão Beniamim, tá? Essa Parashá, ela tem inúmeros pontos interessantes, só que eu quero me focar aqui na posição de José mediante todos esses assuntos. Um pequeno resumo da Parashá é: então Yosef ele se revela a seus irmãos, pede para eles ir buscarem o seu pai na terra de Canaã, eles vêm até o Egito, seu pai ali juntamente com Yosef, os dois se abraçam, choram por um longo tempo. Yosef os apresenta ao faraó, o faraó ali pede para que ele separe alguns deles ali, para que cuide também dos seus pastos. A Torá salta agora para os últimos 2 anos restantes da fome, quando os irmãos de José e seu pai chegam até o Egito, faltavam 5 anos ainda. A Torá pula agora para esses últimos 2 anos, diz que as pessoas começaram a chegar a Yosef, a venderem tudo que tinha para comprar pão, depois vende os seus gados, vende a si mesmo como servo do Egito, do faraó, e acaba que Yosef acaba comprando todo o Egito para o faraó. Vamos nos focar aqui na conversa que justamente Yosef teve com seus irmãos. Então nós vemos que a Parashá ela começa justamente como eu disse, dizendo Vaigash Elav, que ele se aproximou-se, né, ali de Yosef, sem saber que era Yosef, e tenta ali. Rashi ele fala o seguinte, né, o maior comentarista da Torá, ele fala que na verdade Yehudá ele tomou uma postura ali ofensiva, porque não era qualquer um que podia se aproximar de um governador ou mesmo do faraó. Ele toma essa posição, né, porque ele havia prometido para o seu pai que ele tomaria conta ali de Beniamim. E no meio da conversa ali, né, nós vemos que Yosef ele não aguenta mais, José não aguenta mais, ele acaba se revelando para seus irmãos, ele começa a chorar, tá? Mas eu quero falar para vocês sobre a postura de Yosef. Nós vemos ali que Yosef, tudo que ele passou, nós vemos que desde que ele nasceu, ele já era invejado pelos seus irmãos, porque o seu pai dava mais atenção para ele, deu aquela túnica, né, com várias cores para ele. Ele teve aquele sonho, eles contavam para o seu irmão, contavam para o seu pai, e ali a inveja crescia, a ponto de eles colocarem seu irmão ali dentro do poço, depois vender ele ali pro Egito, né? Passaram-se ali vários anos. Yosef chega ali no Egito, ele começa a trabalhar ali para Potifar, depois ele é jogado no calabouço, na prisão, fica ali 12 anos na prisão, depois ele sai, revela o sonho ali do faraó, revela sobre os 7 anos de fartura, os 7 anos de extrema escassez de alimento. E agora no meio da conversa que ele tem com seus irmãos, ele se revela e ele diz bem claro para os seus irmãos, para eles não se preocuparem, porque não foram eles que mandaram ele para lá, foi Deus. E nisso Yosef pega e fala muito interessante, ele fala assim: Deus me enviou adiante de vós, para quê? Para salvar as vossas vidas, não só as vossas vidas, como a vida de todos. Né? Porque nós sabemos que são 7 anos sem lavoura, sem comida,
Tanto que Canaã e as demais regiões que tinham ali iam buscar alimento no Egito, por causa que no Egito tinha alimento por causa de Yosef. Então Deus trabalhou sobre toda essa perspectiva. Deus trabalhou ali sobre, desde da inveja, do ódio dos seus irmãos por ele, até ele ser preso, até ele ter aquela oportunidade de revelar os sonhos de Faraó, para que Deus pudesse cumprir aquilo na vida dele. E não só isso, porque quando Deus fala para Jacó, para Israel, né, que ele voltasse ali, que ele descesse ao Egito para ele não ter medo, porque de lá Deus ia fazer ele crescer e ser uma grande nação. Daqui, meus amigos, nós entendemos uma coisa muito importante, que Yosef, José, ele é o único dentro da Torá chamado de Hatzadik, o justo, tá? Porque ele, depois de toda aquela situação, se coloque você na situação de Yosef, e agora se coloque nessa posição, se você teria essa mesma atitude de, depois que tudo você passou, né, essa geração, as pessoas tendem a julgar, colocar as culpas sobre as suas falhas, a culpa sobre as suas dificuldades sobre terceiros. Nunca é culpa dela, nunca é por causa da atitude dela. E Yosef em nenhuma maneira culpou seus irmãos. Ele falou que Deus tinha feito tudo aquilo para que ele pudesse ali preservar a sua família em vida, não só como a sua família, mas como todo o mundo daquela época. Que eu e você também podemos vir a ter essa mente nesse dia, porque a Hassidut dentro do judaísmo nos ensina assim, o chamado conceito Asgahat Pratit, que significa assim, a providência divina, tá? O Talmud fala que até um pequeno machucado na ponta do seu dedo, ele não acontece se não determinado pelos céus, se não determinado por Deus. Tudo na nossa vida é providência divina. E Yosef, ele entendeu isso. Tanto que Yosef, ele fala algo muito interessante também. Como eu falei, essa parasha ela tem muitos assuntos. A gente poderia falar aqui de todas as conversas de Yosef. E ele fala assim, agora vocês voltem a Canaã para trazer meu pai. Ele fala assim, vocês não parem no caminho para ficar perguntando, falar o que foi isso que aconteceu. Porque Deus preparou tudo isso. Não tem nada a ver com vocês. Que eu e você, nessa manhã, tá? Eu estava fazendo aqui a minha tefilá da manhã. Nós viemos agora parar e analisar nós mesmos. Será que nós temos esse grau de bitachon, esse grau de confiança em Deus? Saber que tudo que acontece na nossa vida é por providência divina, é a vontade de Deus, é para algo maior que venha a suceder-se sobre a nossa vida. Porque é fácil, como eu estava ouvindo esse dia um rabino falando, e é verdade, é fácil você dar glória a Deus, você agradecer a Deus quando você está na plena bonança. Mas quando as dificuldades elas surgem, será que você também ainda entenderá que isso é a vontade de Deus na sua vida? Será que eu e você chegamos a esse grau de Yosef, de entender que tudo, exatamente tudo, e principalmente as coisas que parecem ser dificultosas na nossa vida, é a vontade de Deus? Tem algo muito maior que eu e você muitas das vezes não enxergamos? Que nessa manhã, nessa véspera aqui de Shabat, nós possamos ser como Yosef. Que depois de toda a dificuldade que nós passamos, nós entendemos que Deus assim quis que nós chegássemos nessa situação, porque algo nós precisávamos extrair daí. Algo Deus tinha para fazer daí. Que eu e você possamos meditar sobre essa grande, importante paraxá. Como eu falei, tem muitas coisas que podemos falar aqui, mas vamos nos focar aqui na atitude de Yosef perante seus irmãos. Não foram vocês, foi Deus que fez tudo isso para que se fosse preservada a vida. Amigos, mais uma vez, toda Rabá, muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus e um Shabbat Shalom. Nos vemos aí na próxima semana para a próxima paraxá. Lihitraot. Tchau, 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 tchau. עלינו לשבח לאדון הכל